Eu tenho uma lição comigo, que eu conto vez ou outra em palestra ou em aula, que aconteceu contigo, né? Com você. Não sei se você tem memória disso, provavelmente sim. Certa vez você ganhou um aviãozinho de montar. Um aviãozinho de montar. Aqueles aviões que vêm numa caixa, né, e que depois você separa as peças, elas estão todas grudadinhas uma das outras, e era para montar o aviãozinho. Você ganhou e você trouxe para eu ver, né? Eu me lembro até do local onde nós estávamos, né? E aí eu peguei com uma alegria imensa para poder que você brincasse logo. Eu montei o aviãozinho para você e coloquei em cima, né, no chão, e você ficou olhando aquilo. E aí eu falei, gostou? Ele falou, você falou não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não queria que você montasse, eu queria aprender a montar. E disse, e você tirou de mim o prazer de montar. Não deu ter falado, tirou de mim o prazer. Sim, Falei? você tirou de mim o gosto, não falou o prazer, tirou de mim o gosto de montar. Naquela hora eu pensei o seguinte, poxa, eu sou um professor, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas façam por elas. Isto é, que elas ganhem autonomia, emancipação, e não que elas fiquem aprisionadas. Eu pensei, da próxima vez que o Pedro tiver que fazer alguma coisa, né, ele não conseguirá fazer, porque eu fiz por ele. Estar ao teu lado é diferente de estar no teu lugar. Deixa eu pegar aqui o ponto que você falou, que você nasceu pouco tempo depois, 9 anos depois de uma bomba nuclear e do fim da Segunda Guerra, para lembrar aquela frase que eu já falei para você que eu vi na internet, que é aquela de, tempos difíceis geram homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. A minha geração e a próxima, a da minha filha, ela é uma geração mais fraca, é uma geração mais mimada. Tem dois movimentos de novo. O primeiro deles é um movimento interno, olhando para dentro. Eu fico imaginando pais e mães, na formação que deram ou dão para os filhos, podem torná-los mais persistentes, mais resilientes, mais combativos, mais esforçados, ou suprir neles aquilo que seria importante que não fosse suprido, porque isso deveria vir do esforço próprio. E aí você enfraquece a pessoa. Sim, pais e mães podem fazer isso. E você falou ainda no âmbito das empresas familiares, tem aquele ditado, o avô funda, o pai cresce e o neto afunda. Ou então, avô rico, pai nobre, neto pobre. Né? É uma possibilidade. A outra possibilidade dentro disso é o fato de que algumas das condições de convivência do dia a dia, de provimento, de base econômica, de meio, de base material, elas ficaram mais facilitadas em algumas camadas da população. Esta ideia de que a gente tem uma geração um pouco mais fragilizada no esforço, ela é muito mais forte em algumas camadas da população. Ela não vale para quem tem que, no dia a dia, buscar comida, para quem tem que trabalhar mais cedo. É para burguês. Isso, então. Vale para determinadas camadas que são mais tranquilas, como é o teu caso, ou o meu, dentro da camada social. Né? Nesse sentido, é gente, por exemplo, que podendo passar pela escola, despreza a escola. Diz que não quer ir, que não vai, né? Gente que diz que despreza bens materiais exatamente porque os tem em quantidade à disposição, né? Gente que diz que tem desapego, mas é o desapego porque você só pode desapegar se você tiver. Né? Então, nesse sentido, há um certo conforto, né, Pedro, nessa condição. Tempos difíceis podem formar pessoas mais fortes, mas, de fato, dentro da frase que você leu e vai reler de novo, né, esses tempos, quando facilitados, eles só formarão pessoas frágeis se elas não tiverem reverência em relação aos tempos que foram construídos, isto é, se elas tiverem apenas o usufruto e não, né, a dedicação e a exemplaridade do esforço. Né? Há, sim, uma chance muito grande de nós encontrarmos situações em que se enfraquece a nova geração fazendo por ela. Eu tenho uma lição comigo, que eu conto vez ou outra em palestra ou em aula, que aconteceu contigo, né? Com você. Não sei se você tem memória disso, provavelmente sim. Certa vez você ganhou um aviãozinho de montar. Um aviãozinho de montar. Aqueles aviões que vêm numa caixa, né, e que depois você separa as peças, elas estão todas grudadinhas uma das outras, e era para montar o aviãozinho. Você ganhou e você trouxe para eu ver. Eu me lembro até do local onde nós estávamos. Né? E aí eu peguei com uma alegria imensa para poder que você brincasse logo. Eu montei o aviãozinho para você e coloquei em cima, né, no chão, e você ficou olhando aquilo. E aí eu falei, gostou? Ele falou, você falou não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não queria que você montasse, eu queria aprender a montar.
e disse, e você tirou de mim o prazer de montar. Não deve ter falado, tirou de mim o prazer. Sim, você tirou de mim o gosto, não falou o prazer, tirou de mim o gosto de montar. Naquela hora eu pensei o seguinte, poxa, eu sou um professor, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas façam por elas, isto é, que elas ganhem autonomia, emancipação, e não que elas fiquem aprisionadas. Eu pensei, da próxima vez que o Pedro tiver que fazer alguma coisa, né, ele não conseguirá fazer, porque eu fiz por ele. Estar ao teu lado é diferente de estar no teu lugar. Uhum. Quando a gente fala de uma nova geração que pode ser um pouco menos fortalecida, ou para usar um termo da minha geração, que não pega no breu, que não gruda na coisa, né, que não vai ali no fundo, porque acha que tudo é mais tranquilo, tudo é mais, né, é sossegado, que diz ganhou assim, tudo de mão beijada. não quero saber, não estou afim. Existe uma responsabilidade também do mundo adulto, mas também existe uma decisão que esse mundo pode facilitar, mas que é uma coisa muito localizada em determinada camada econômica da população, E as facilidades que o mundo digital oferece no fato de que, no meu tempo eu tinha que pegar a enciclopédia Barça e achar e pesquisar. Hoje tá aí no Google, você acha tudo que você quer. Hoje as respostas estão muito rápidas e muito claras. Isso gera uma geração, toda uma base de pessoas e de jovens que é mais acostumada com a instantaneidade e com a resposta rápida. Então, isso tem um custo alto do ponto de vista intelectual. Então, mas a escola também tem que se adaptar a isso. Claro, porque esse imediatismo... a família também. Eu não quero trazer aqui como a nostalgia o fato de eu ter de ir a um livro para pesquisar algo. Mas é trazido. Mas aquele movimento de ir ao livro para algo pesquisar ajudava a formar alguns modelos mentais de pesquisa, de procura, né, de busca, que favoreciam a autonomia intelectual. Esta instantaneidade do acesso à informação, primeiro que pode criar uma condição dela não ser correta e você não tendo tempo de maturar, você assimilá-la como correta quando ela não é. Segundo, ela cria uma dimensão em que se perde um pouco da paciência necessária para se maturar pensamentos, ideias, adensamentos. Dou um exemplo bem banal. Não é casual que a culinária faça tanto sucesso hoje, porque a culinária, num tempo da comida pronta, num tempo da instantaneidade, num tempo do self-service, num tempo, né, do delivery, em que se você está com vontade, você teca no teu mobile e 15 minutos depois aquilo chega para você, isso desmobiliza capacidades intelectuais e leva algumas pessoas a buscarem na culinária, né, algo que vai reconstituir a obra com a mão, o tempo em que você matura. Por exemplo, você é alguém que faz um bom churrasco, Sim. Seja com proteína, seja com vegetais, acoplando aí o gosto das pessoas. O modus operandi em que você vai, digamos, fazer um almoço, um jantar, vai receber pessoas. Quando você o faz, né, com um tempo mais elástico, que você tem de organizar, planejar, isso vai te dando habilidades mentais que não vem à tona quando a gente só pega no pronto. E último exemplo, nós perdemos a habilidade de fazer contas de cabeça. Nós perdemos a habilidade, inclusive, de fazer somas, porque a gente vai diretamente numa calculadora e o faz. Aí você pergunta, bom, e para que alguém precisa fazer conta de cabeça? Bom, em situações em que você não vai ter a tecnologia ao teu lado. Portanto, ficarmos aprisionados dentro de uma dependência tecnológica, ela é algo que é negativo. Daí que, Pedro, eu não acho que seja nostalgia. Eu acho que é apenas o trazer de volta algumas coisas que têm importância, né, e que foram no passado e que agora continuam tendo relevância. Quando você tem acesso sem nenhum tipo de, né, de ponte para aquilo que é o movimento de chegar a algo, você não tem percepção de processo. Você não tem a ideia de processo. Se eu, ao bater o dedo, algo vem, se eu abrir uma geladeira, lá está aquilo que eu vou consumir. Se eu for até um canto e tem ali uma banana, né, e eu não tenho ideia de que para que aquilo ali estar,
há necessidade de todo um tempo, um movimento, um esforço anterior. Se eu acho que o Aquilo dinheiro fica automatizado. Se eu acho que o dinheiro sai do caixa eletrônico, que é uma visão infantil. Eu não, mas assim, hoje em dia eu nem vejo mais dinheiro. Não a vê. gente não tem mais nota, Não. a gente não tem mais a materialidade da coisa. Se eu acho que a vaca surge na prateleira do supermercado, o leite, né? Se eu acho que... Se você pegar, por exemplo, algumas sociedades em que tudo é mediado pela tecnologia, inclusive o não uso do dinheiro papel, né? Ou até cartão de crédito ou cheque, ele é todo no eletrônico, no digital. A criança vai crescer também, mas isso é infantil e faz sentido na infância. Ela vai crescer com a ideia de que basta eu pegar um mobile e digitar e as coisas vão vir. Quando eu posso pedir comida delivery só teclando, eu não tenho ideia do processo de fabricação, de produção, do esforço feito para ter aquele recurso, que alguém tem que se deslocar, que alguém teve que plantar. Esta forma mágica de chegada das coisas, ela distorce a visão. Por isso que quando o Renato Russo, né, e o Legião Urbana cantam, né, me explica a grande fúria do mundo, mas também, por que o céu é azul? Esta ideia de buscar algo que dê um sentido. Eu gosto demais, Pedro, porque a música, ao se chamar Pais e Filhos, ela lida com a noção de geração. Quer ver o único lugar que tem a ver com a minha geração, um pouquinho com a tua e quase nenhuma com a atual, onde não há geração, a família Disney. Ninguém é pai de ninguém. Todo mundo é tio ou sobrinho. Né? O Donald tem sobrinhos, o vovô Patinhas, ele tem netos, mas ele tio não Patinhas, tem... Ele é tio Patinhas. Ele é tio. Ele não tem neto. Ninguém, não existe pai e mãe. Não existe. Portanto, é tudo relação... Porque a ideia de pai e mãe dá a ideia de geração. E a ideia de geração dá a ideia de término, de fim. Um dia, um magnífico sociólogo da Universidade de São Paulo, né, chamado José de Souza Martins, escreveu, ainda nos anos 1970, um livro pequeno de tamanho profundo chamado Tio Patinhas no Centro do Universo, em que ele vai buscar que uma das ideologias mais fortes é aquela que faz com que as pessoas não tenham noção de processo. Isto é, que elas entendam a vida como um mero instante agora. Para você trabalhar com a noção do instante agora, você tem que tirar a percepção de processo e geração. Então, eu não posso ter personagens de histórias que tenham pais. Sim. Eles têm que ter só tios. Porque se aparece pai e mãe, vem em sequência. A primeira coisa que uma ditadura em qualquer lugar tira é o ensino de história. Porque o que se aprende em história é que aquilo que é não era, aquilo que é pode não ser. E quem deseja a estabilidade a qualquer custo, no sentido de constrangimento, não pode ter ideia de processo. E conservação? Claro, porque uma pessoa que notar que aquilo que agora é não era desse modo, poderá concluir que aquilo que agora é pode deixar de ser. Ora, a grande fúria do mundo, ela pode ser desviada, simulada como não sendo fúria, buscando acalmar o que não está calmo. Esse desespero silencioso que você falou no nosso ponto de partida da conversa, ele não pode ser silenciado. E agora eu vou usar uma expressão que eu gosto. A noção de silenciado, aquele que não pode falar, né, em latim, é infantil. Né? A infância, a noção de infante é quem não pode dizer. Uma pessoa infantil é aquela que não pode falar. E claro que tem sentido múltiplo nessa expressão. Mas a mais forte é que quando você infantiliza alguém, você impede essa pessoa de dizer-se. E impede que ela tenha a sua própria forma de pensamento. Daí que me explica a grande fúria do mundo, por parte de Renato Russo e Legião Urbana, para mim é muito mais um grito de socorro do que, de fato, um projeto. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Se mudou o conceito de geração, que é o que a gente falou até agora, também mudou o modelo de família, que não existe mais um núcleo tradicional, uma forma tradicional. Famílias com 2 pais, com 2 mães, com pais biológicos e não biológicos, como é o nosso caso aqui, meio irmãos, meio irmãs. O conceito de família ele é mais diverso e ele necessita ser readministrado. Como que a gente chama o que existe hoje de família e será que a gente deveria continuar usando a palavra família? Sim, família é um conceito de um território afetivo.
Um território de cuidados recíprocos, de capacidade de acolhimento, onde a amorosidade ela se expressa no concreto do dia a dia, mas ela não tem a mesma configuração agora que ela tinha há 30 anos e nem aquela que ela tinha há 100 anos. Essa noção que a gente tinha nos anos 1980, 1990 de família, claro que ela é alterada, né? E ela terá de sê-lo por duas razões básicas. A primeira é que a vida teve uma extensão de tempo. Quando meus pais formaram família, a suposição é que eles partiriam aos 60 anos de idade, né? Como aconteceu, por exemplo, meu pai faleceu aos 60, minha mãe tinha 93, mas meu pai tinha 60. A vida média no início do século XX era de 42 anos. Hoje a vida média é 75 anos. Agora olha aqui essa marcação que eu vou fazer com a mão e quem está só ouvindo fica imaginando. A vida tinha 3 etapas, do 0 aos 20, formação, dos 20 aos 40, trabalho, dedicação, constituição de outra família, dos 40 aos 60, a preparação para o encerramento do caminho, né? Portanto, eram 3 blocos. Isso significa que você tinha de sair de casa no primeiro bloco. A família ela era organizada por, digamos, um homem ou uma mulher, como fonte básica, mas não exclusiva, né? E até 20 anos de convivência. Depois, se tivesse filhos, eles iam embora. Aí você ia lidar com os netos na terceira etapa. Depois se encerrava o percurso. Ora, voltando a esse pedaço, numa vida que se estende, e que eu sei, por exemplo, que meus netos e netas, eles vão viver... sei lá quantos anos. 100 anos, digamos. Um neto de 10 anos de idade está em 1/10 da vida possível dele. Quando eu era criança, um neto de 10 anos estaria já com quase, quase a ideia, né, de 50% daquilo que ele poderia, né, ter no dia a dia na primeira fase dos 20 anos. Né? Isso significa que esse tempo mais extenso vai reconfigurar a família. E segundo, a maior liberdade das pessoas poderem, inclusive, não persistirem em relações hipócritas, simuladas, em que o afeto não existe mais, mas para não haver nenhum tipo de descompasso em relação aos descendentes, não se fazia a separação. Nosso país, por exemplo, só introduzirá a ideia de divórcio, que nunca é algo agradável, nunca é algo que possa ser, né, comemorado, estrito senso, mas ele só o fará legalmente a partir dos anos 1980. Era muito mais estruturado manter-se uma relação que era simulada, fingida, em que as pessoas não tinham mais nenhum tipo de conexão e se aceitava que elas tivessem os seus lugares, seus encontros, suas circunstâncias, e se admitia. Hoje não mais. Por isso eu defendo ainda a ideia de família como sendo esse território afetivo de cuidados recíprocos, de partilha de tempos e de modos. Com sangue ou sem sangue. Exatamente. Ora, a ideia de filiação ou paternidade afetiva, que a legislação nem tinha, hoje ela tem. Eu posso falar não só em filhos ou filhas adotivas, mas eu posso falar hoje, e a legislação traz o termo, em filho afetivo, em que se constitui ali uma relação em que não é a consanguinidade, mas também não é a legislação em si que estabelece. Há hoje essa ampliação, em que a gente tem outros modos de ser família, não é inédito. Nós já tivemos isso na história. É que alguns momentos dos 300 anos mais recentes interromperam, né, essa lógica, inclusive porque a família, pai, mãe, filho, se tornou um polo produtivo na Revolução Industrial, né, muito forte, em que você tinha que ter esse ordenamento para poder gerar uma mão de obra naquela direção. Que ano que é isso? Dos 300 anos mais recentes, século XVII, XVIII. Mas será que quando a pessoa se diz defensor da família, ela ainda pensa nesse modelo? Eu acho que, em alguma medida, uma pessoa que diga sou o defensor da família, eu também sou. Aliás, eu tenho. Eu não sou muito. Eu sou. Eu acho que a família... Quando eu tinha 18 anos de idade, a noção de família já era essa família ampliada. Já era? Isso. Era aquela família do mundo hippie, do qual eu fiz parte, em que você era irmão e irmã, né, das pessoas que você considerasse irmãos e irmãs. Certo? Portanto, havia a ideia de comunidade de vida, de irmandade. Mas para o seu pai isso era como? Sim. Meu pai não lidava tanto com isso, porque a gente se habituou em casa a ter família ampliada. Quando algum na família falecia, algum adulto, os filhos dele ou filhas iam viver conosco. Eu sempre tive gente em casa que era filho de outro tio ou tia que veio viver. Eu nunca me lembro de ter ficado só meu irmão Héctor e eu,
né, morando em casa só nós, sempre tinha um primo, uma prima que morava junto. Então essa ampliação, ela existiu. O que a gente tem agora é algumas pessoas dizendo eu sou um defensor ou defensora da família, mas uma família que é excludente, fechada, né, e que nem sempre corresponde à realidade. Porque muita gente que diz que é defensora ou defensora da família, né, não mantém necessariamente uma família amorosa, uma família harmônica, uma família pacífica. Em algumas situações, essa família é marcada pela fúria e não pelo mundo. Eu gosto da junção, da união, dos laços afetivos, gosto da ideia de nós termos uma grande estrutura de autoproteção, de mecanismo recíproco de convivência. Sem a fórmula. Sem a fórmula, mas não tem uma fórmula exclusiva. Né? Se você imaginar, no campo das religiões, né, Siddhartha Gautama Buda deixa a sua família para poder criar uma outra família, que é o mundo. Certo? Jesus de Nazaré compôs-se numa família em que o seu pai afetivo não era seu pai biológico, no sentido religioso do termo, à medida em que na crença cristã, né, é a geração a partir de um espírito. E ele sai, deixa sua mãe e vai, porque seu pai já era falecido, e vai viver com outra família, que eram os seus apóstolos, seus discípulos. Ali ele forma uma família. Forma uma família. Né? E nessa família quem estava? Coxos, estrangeiros, prostitutas. É um exemplo assim muito forte. Se ele olhasse algumas pessoas agora que em nome dele falam sobre família e esquecem o que ele organizou como sendo família, o que significava trazer aquele que era diferente, que era desprivilegiado, que era excluído, talvez tivesse que entender melhor uma das frases de Jesus quando ele adverte pessoas assim, dizendo: sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Isto é, gente que fede, mas que não quer que pareça que fede, então pinta ao lado de fora do túmulo de branco, né, dá uma caiada, mas dentro tem um aroma pútrido. Então essa ideia de hipocrisia, ela é muito forte. Claro que a defesa da família não significa o encerramento da cabeça, a exclusão, o descarte, a segregação, significa a amorosidade. Família é estrutura de amorosidade, como vários ensinaram, né, pela vida fora, na religião, fora dela, né, na ciência. A expressão meus irmãos, minhas irmãs, né, meus amigos, minhas amigas, não pode de maneira alguma ser banalizada, né, com uma ideia de família que, primeiro, não é desse modo o tempo todo. E às vezes quem diz que assim deve ser, não a tem desse modo.